nossos corações também. Então, Alan, que Deus venha abençoar você poderosamente nesta noite e que a glória do Senhor se manifeste através de você, ok? Se tu uma bênção, servo do Senhor. Amém. Obrigado, pastor Renê, todos os pastores aqui da nossa igreja, pela confiança, pela oportunidade. Eu digo que é sempre um motivo de grande alegria, né, estarmos aqui para ouvir aquilo que o Senhor tem para dizer aos nossos corações, né? Eu gosto muito daquele louvor, né, que fala, me perguntaram o que eu vim fazer aqui. Toda vez que eu venho em casa do Senhor, né, nós vemos com alegria, que a gente vem falar com Ele, Ele vem falar com a gente também, né? E o Senhor vem sobre nós de uma maneira especial. O tema da mensagem de hoje é a casa e a presença de Deus. E é sobre isso que nós vamos falar. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Salmos, no capítulo 84. Livro de Salmos, no capítulo 84, a partir do versículo 1. Amém? Todos acharam aí? A minha versão está na versão NVI, pode estar um pouquinho diferente da sua Bíblia, mas o sentido, né, é o mesmo. Algumas palavras mudam, mas o sentido é o mesmo. Livro dos Salmos, no capítulo 84, a partir do versículo 1. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: como é agradável o lugar da tua habitação, Senhor dos exércitos. A minha alma anela e até desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e o meu corpo cantam de alegria ao Deus vivo. Até o pardal achou um lar e a andorinha um ninho para si, para abrigar os seus filhotes, um lugar perto do teu altar, ó Senhor dos exércitos, meu Rei e meu Deus. Versículo 4. Como são felizes os que habitam em tua casa, louvam-te sem cessar. Como são felizes os que em ti encontram sua força, e os que são peregrinos de coração. Ao passarem pelo vale de Baca, fazem dele um lugar de fontes, as chuvas de outono também o enchem de cisternas. Versículo 7. Prosseguem o caminho de força em força, até que cada um se apresente a Deus em Sião. Ouve a minha oração, ó Senhor Deus dos exércitos, escuta-me, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus que és nosso escudo, trata com bondade o teu ungido. Melhor é um dia nos teus átrios do que 1000 em outro lugar. Prefiro ficar à porta da casa do meu Deus a habitar na tenda dos ímpios. O Senhor Deus é sol e escudo. O Senhor concede favor e honra e não recusa nenhum bem aos que vivem com integridade. Ó Senhor dos exércitos, como é feliz aquele que em ti confia. Uma palavra de oração. Pai querido e amado, Senhor, muito obrigado, Deus, por mais uma oportunidade de estarmos aqui na tua casa, Senhor. Mais um dia meditando, lendo, ouvindo, compartilhando, aprendendo mais da tua palavra nesta noite, Pai. É um privilégio que o Senhor nos deu. Em tantos lugares do mundo, Pai, onde nossos irmãos em Cristo não têm essa liberdade, mas o Senhor graciosamente nos dá essa liberdade e queremos aproveitá-la nesta noite. Por isso vem Espírito Santo sobre cada um de nós, nos toma de um jeito especial nesta noite, para que a tua palavra possa, Senhor, penetrar em nossos corações e gerar frutos para a honra e para a glória do Teu nome, Pai. Tira, Senhor, todos os impedimentos, tudo aquilo que está nos atrapalhando neste momento, Pai, para que a Tua voz possa prevalecer nos nossos corações nesta noite, em nome de Jesus. Amém e amém. A casa e a presença de Deus. Esse salmo foi escrito por alguém que claramente estava com saudades da casa de Deus.
ele não tinha a oportunidade de estar na casa do Senhor, e dá para ver, e a gente vai ver isso mais para frente, que ele diz, Deus com saudades. Ele fala, minha alma suspira, a minha alma desfalece pelos átrios do Senhor. E fica evidente que o salmista, ele tem uma ligação muito forte com o templo, com a casa de Deus. Mas o que tinha lá que é tão importante? O que tinha lá que mexia tanto com o salmista ao ponto dele escrever este salmo dessa forma? O que será que tinha lá que gerava esse desejo, esse anseio, essa saudade no coração do salmista? O que fazia desse lugar um lugar tão especial? No contexto aqui do salmista, na antiga aliança, o templo era o lugar da habitação de Deus, onde o Todo-Poderoso escolheu fazer morada. Primeiro em forma de um tabernáculo, lá com Moisés, onde ele fala, Moisés, vocês vão construir um tabernáculo, e vocês vão colocar no meio do arraial, no meio do assentamento de todo o povo de Deus, porque é lá que eu vou estar, no meio do povo. Lá com Moisés no tabernáculo eram tendas que podiam ser transportadas de um lado para outro, conforme o povo ia caminhando no deserto rumo à terra prometida. Depois, esse lugar, ele tomou a forma de um edifício construído por Salomão, uma residência fixa, separada, construída especificamente para esse fim. Foi destruído pelos babilônios em quase mais ou menos no ano 600 a.C., depois reconstruído por Zorobabel. Depois ele foi destruído novamente por um incêndio mais ou menos 30 anos antes de Cristo, e foi reconstruído por Herodes. E novamente no ano 70, já depois de Cristo, ele foi completamente destruído pelo Império Romano. Esse templo fixo, construído primeiramente lá por Salomão. O templo era a casa de Deus, e também no templo se manifestava a presença de Deus. E as duas coisas andavam juntos para os israelitas. Era no tabernáculo, era no templo, a casa do Senhor e a habitação onde a presença do Senhor era manifesta. Era a casa de Deus que o judeu ia adorar, prestar seu culto, levar suas ofertas. E na casa de Deus, onde os sacerdotes direcionavam o povo, conduziam o povo em adoração, em louvor ao Criador, era também uma casa de oração. Era uma casa onde os sacrifícios eram feitos para a expiação dos pecados, onde o perdão e a misericórdia eram derramados. E era na casa de Deus que havia a presença contínua e palpável, 24 horas por dia sem cessar, porque Deus escolheu habitar no meio do seu povo. Era assim na antiga aliança. Mas hoje nós vivemos debaixo da nova aliança, firmada pelo sacrifício de Cristo Jesus, o sumo sacerdote e único mediador entre Deus e os homens. E nessa nova aliança, a presença de Deus não está mais restrita a um lugar, não está mais restrita a uma tenda ou a um edifício. A presença do Senhor, ela está em cada um de nós, na pessoa do Espírito Santo. Então vira para essa pessoa que está do seu lado e fala aí, você meu irmão, você minha irmã, é a habitação do Espírito Santo, é morada de Deus. Olha que privilégio que nós temos. Deus habita em nós, na pessoa do seu Espírito. Nós somos o local da sua habitação, a morada, o local onde Ele decidiu residir. Nós somos casa de Deus, irmãos, casa de Deus. Deus criou um mundo, um universo inteiro. E onde Ele decidiu fixar moradia, foi em cada um de nós. Não mais em um templo, não mais em uma tenda, não mais em um lugar, não. Ele habita dentro de nós, no nosso interior. E também, além de casa de Deus, nós somos chamados de igreja de Cristo, porque somos a união daqueles que confessam a Cristo como Salvador e Redentor, daqueles que carregam a presença de Deus, daqueles que são casa de Deus. E essa chamada igreja, além dessa união dos crentes,
a gente também dá esse nome para o local físico aonde os crentes se reúnem. Como esse prédio aqui onde nós estamos agora. A gente também chama esse prédio de casa de Deus, de igreja. E é algo poderoso quando a igreja se reúne neste lugar. Não porque é este lugar, mas é porque a igreja se reúne aqui. Lá no seu grupo de vida, onde você, junto com seus irmãos, junto com seu líder, seu anfitrião, se juntam, lá é casa de Deus também. Lá é igreja também, porque tem união. O Senhor nos diz, aonde tem 2 ou mais reunidos em meu nome, ali eu estarei. Eu não sei você, mas eu estou aqui pelo nome do Senhor. Eu estou sozinho ou tenho companhia aqui nesta noite? Graças a Deus. Neste salmo a gente vê um israelita falando da casa e da presença de Deus, que no seu contexto era um templo físico lá em Jerusalém. Mas para nós hoje tem um significado diferente, tem uma aplicação diferente. E é isso que a gente vai falar ao longo desta noite, sobre a casa e a presença de Deus. E o primeiro tópico que eu queria abordar com vocês é exatamente esse, presença de Deus. Repita comigo, presença de Deus. Lá no Salmo 84, fecha sua Bíblia aí não, crente, deixa aberta aí, que a gente vai voltar em alguns versículos. Lá no versículo 1 do capítulo que nós lemos, diz assim: como é agradável o lugar da tua habitação, Senhor dos exércitos. A minha alma nela suspira e até desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e o meu corpo cantam de alegria ao Deus vivo. Até o pardal achou um lar e a andorinha um ninho para si, para abrigar os seus filhotes, um lugar perto do teu altar. Ó Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu, como são felizes, bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te sem cessar. Ser casa de Deus é estar na casa, e estar na casa de Deus é motivo de grande alegria e também de grande privilégio. Deus não precisa de nós para nada, irmãos. Deus é Deus, Ele é o Todo-Poderoso. Ele não precisa de nós para nada, mas ainda assim, Ele escolheu morar em nós. Ele quer estar conosco 24 horas por dia. Ele não quer nos deixar sozinhos, mas Ele quer estar conosco o tempo todo. E isso é maravilhoso demais. Para você não dar um glória a Deus por isso. Deus habita em você. Irmão, quando a gente está procurando um lugar para a gente morar, para a gente se fixar, a gente pensa, a gente pesquisa, a gente avalia, a gente quer ver os detalhes, se é espaçoso ou não, se bate sol ou não, se cai água ou não cai, se tem coleta de lixo ou não tem, se tem transporte perto ou não tem, se tem mercado, tem farmácia, tem banco. Não é assim? Quando a gente está escolhendo um lugar para a gente morar, para a gente residir, o Senhor, o Deus do universo, o Criador de todas as coisas, Criador de céus e terra, Ele olhou para todas as coisas e onde Ele decidiu morar? Onde Ele escolheu morar? Você está entendendo? Está entendendo a preciosidade que é? Com tantas opções, o Senhor decidiu residir, morar, habitar em nós. Nós carregamos a presença desse Deus, nós somos casa desse Deus. Eu não preciso ir mais a ir lá num templo de Jerusalém, eu não preciso mais, como o salmista, ficar com saudade da presença do Senhor, porque a presença do Senhor está conosco, a presença do Senhor não nos deixa, a presença do Senhor é contínua. O salmista Davi vai falar: se eu for na mais alta montanha, ou no mais profundo abismo, eu sei que lá estás. Você pode tentar fugir, você pode tentar ir para o outro lado do mundo, mas a presença do Senhor te acompanha, a presença do Senhor está sobre você, a presença do Senhor não te deixa, jamais. Ainda que pessoas te deixem, a presença do Senhor não te deixa, jamais. Aleluias, glória a Deus por isso. O salmista ficava com saudade: eu tenho saudade de ir na tua casa, eu tenho saudade de sentir a tua presença. E graças a Deus, nós não precisamos ter isso.
Talvez lá no céu um dia, o salmista vai falar como é que era andar na terra e sentir a presença do Senhor, e carregar a presença do Senhor. Como é que era isso? Porque é um privilégio que nós temos e não podemos desprezar. É um privilégio que nós temos e não podemos abandonar. Não podemos virar as costas para o Senhor. Porque você é morada dEle, é a habitação dEle. Ele escolheu morar em você, irmão. E se você tem algum aí, se você por um acaso algum dia pensou que não é importante, que não faz diferença na vida de ninguém, não se esqueça que o Senhor escolheu habitar em você. Em você. Aleluias. Aleluias. E mesmo sendo casa de Deus, sabendo que a presença do Senhor nos acompanha o tempo todo, porque assim diz a palavra, nós precisamos buscar também pela manifestação dessa presença em nossas vidas. Mas precisamos buscar essa manifestação, essa aparição, precisamos experimentar essa presença, sentir essa presença, ser movido por essa presença, ser marcado por essa presença, ser batizado por essa presença. O Senhor habita em você sim, mas além dessa certeza, o Senhor quer conceder a cada um de nós a manifestação dessa presença. A nossa fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Fé é certeza, é convicção de que o nosso Deus nos salvou, nos libertou e habita em nós. E se parasse só aí já estava bom demais. Eu não preciso sentir nada para saber que a presença de Deus está comigo. É simplesmente pela fé na palavra do Senhor. Porque o Cristo disse que derramaria sobre nós o seu Espírito Santo, e Ele seria o nosso Consolador, e Ele habitaria em nós, e eu creio nessa palavra. E é com fé nessa palavra que eu caminho, sabendo que o Espírito Santo de Deus habita em mim. E se fosse só isso, já estava maravilhoso, mas além disso, além da gente saber, com fé, que somos a habitação do Senhor, o Senhor, Ele quer manifestar essa presença. Ele quer nos mostrar essa presença, nos fazer sentir essa presença. Deus vai além e Ele quer manifestar a sua presença no meio do seu povo. E essa manifestação nos proporciona experiências que vão fortalecer a fé gerada em nós. Pela fé, eu sei que Deus habita em mim, mas o Senhor vai além e manifesta a sua presença para fortalecer essa fé, fortalecer os nossos passos em direção a Ele. Lá em Jó, capítulo 42, versículo 15, a história de Jó é uma história muito conhecida. Jó passou por muita coisa, muito sofrimento, perdas, de bens, de recursos, perdas na sua família, enlutado, perda da sua saúde. E Jó, depois de ter passado tudo isso, e não perdeu a sua fé, Jó permaneceu com fé durante todo esse processo. Mas depois de passar por tudo isso, lá no capítulo 42, versículo 5, ele diz uma coisa que é linda, e eu vou ler aqui para vocês. Jó fala para Deus, ele diz: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Jó tinha fé em Deus, porém após uma experiência com Deus, Jó viu a manifestação dessa presença sobre a vida dele. A manifestação dessa presença, e essa fé que ele já tinha, foi fortalecida, foi edificada, foi revigorada, foi amadurecida. Jó ouviu e creu, teve fé. Mas além disso, o Senhor manifestou a sua presença sobre ele. O Senhor conversa com Jó e começa a fazer Jó perceber quem ele era e quem Deus era na vida dele, apesar de todas as circunstâncias. E Jó depois ele dá essa declaração: antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. E quando nós buscamos por essa presença de Deus, Ele se manifesta. Talvez o Senhor vai se manifestar a você através de visões, e assim como Jó, você vai ver o Senhor.
Ou talvez Deus vai revelar a você, vai se manifestar a você, através de dons dados pelo Espírito Santo de Deus. Ele vai derramar o seu Espírito, Ele vai te visitar. E talvez isso vai chegar a ser, você vai conseguir sentir essa presença. Talvez você vá ouvir a voz do Senhor audivelmente. Eu não sei como Deus vai fazer contigo, porque com cada um de nós Ele faz de um jeito diferente. Mas quando nós buscamos pela manifestação da presença, Ele vem e se manifesta. Ele vem e se manifesta. Talvez diante dos seus olhos Deus vai manifestar uma cura. Deus vai retirar um câncer diante dos seus olhos. Isso é o quê? Para a sua fé ser fortalecida, que Ele é o Deus da cura. E vai manifestar o seu poder e a sua glória diante dos seus olhos, para que você, assim como Jó fala, antes eu te ouvia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos veem a tua presença curando enfermos. Eu não sei como, irmão, eu não sei como, irmã, mas quando nós buscamos por essa presença, Ele vem e se manifesta. Quando, depois de Moisés ter construído o tabernáculo pelo Senhor, o Senhor veio com toda a sua glória e encheu com uma nuvem. Encheu com uma nuvem e todo o povo de Deus se prostrou ao chão. Deus apareceu para o próprio Moisés numa sarça ardente. Uma planta que estava pegando fogo, mas não queimava. Foi assim que Deus fez com Moisés. Com Jó foi diferente. E com a gente vai ser diferente também. Pode ser igual, pode ser diferente. Deus é Deus, Ele faz o que Ele quiser. Mas quando a gente busca por essa presença, ela se torna real. Ela se torna palpável. E isso vai fortalecer a sua fé, irmão. Fortalecer a sua fé e firmar os seus passos. Muitas das vezes essas experiências que nós vamos tendo com o Senhor vai nos fortalecendo e nos mantendo no caminho. Porque todos nós estamos sujeitos às nossas emoções, às nossas frustrações. Hoje a gente estava aqui no culto, depois do domingo de manhã, falando, num curso que a gente está tendo de paixão ministerial, falando sobre frustrações, de como lidar com essas emoções, e muitas delas são falsas, são enganosas. Muitos sentimentos ruins. E como lidar às vezes com isso? A nossa fé é abalada. Todos nós somos seres humanos, falhos, pecadores. E às vezes a gente balança para lá e para cá. E essas experiências nos ajudam a firmar os nossos passos no Senhor. Nos ajudam a gente manter no caminho. Nos ajudam a não desistir, a seguir adiante. Eu já provei, eu já experimentei, eu vi, eu sei que é real. E eu não vou largar isso. Por mais que as circunstâncias queiram me fazer desistir, eu não vou largar essa presença. Eu não vou deixar de ser a habitação do meu Deus. Eu vou permanecer porque eu sou casa e carrego a presença do meu Deus. Mas precisamos buscar, irmãos. Buscar pela presença do Senhor. Buscar pela essa manifestação, irmãos. Nós somos uma igreja pentecostal, uma igreja que acredita, que crê, que aquilo que aconteceu no Pentecoste continua até os dias de hoje, que os dons não cessaram, mas eles continuam até hoje. E eu creio que o Senhor se manifesta de uma forma poderosa. O mundo às vezes não entende, irmão. Não vai entender. Assim como no Pentecoste, quem estava de fora olhou, pô, esse pessoal está embriagado. Mas estavam cheios do poder de Deus, vivendo algo sobrenatural, que sustentou a fé, fortaleceu a fé daqueles irmãos. E quando a gente vai ler o livro de Atos, irmão, não é por acaso não. O crescimento da igreja não é por acaso não. Porque com essas experiências vem o fortalecimento da nossa fé. A nossa fé não tem que depender disso. A gente não tem que ficar aí andando daqui para lá, buscando experiências aqui. Eu vou lá na igreja tal, eu vou pedir oração do irmão tal, porque lá sim tem poder de Deus, tem unção. Irmão, você é a habitação do Espírito Santo, você carrega o Deus dentro de você. Você não precisa de intermediários, o nosso mediador é Cristo. Aleluias!
Eu não preciso buscar A, buscar B. Irmão, Cristo está disponível para você e para mim. E quando a gente busca Ele, se faz presente. Precisamos buscar, porque quando a gente busca, a gente encontra. Quanto mais a gente buscar, mais a gente vai receber. Porque Deus tem sempre mais, Ele tem sempre mais, Ele tem sempre mais. O salmista buscava e encontrava. E esses encontros afirmavam ainda mais os seus passos na fé em direção ao Senhor. Ou você acha que esse desejo de saudade, de alegria vem do nada? Você acha por que o salmista está falando, eu tenho necessidade, o meu coração, ele quer estar na tua casa, ele quer a tua presença, bem-aventurado, alegre, feliz, é aquele que habita na casa do Senhor. Você acha que isso é do nada? Ou é fruto de uma vida com Deus, uma vida pautada na palavra do Senhor, uma vida que busca um relacionamento com o Senhor todos os dias? Se engane não, meu irmão. Precisamos buscar para viver novas experiências com o Senhor. Novas experiências com o Senhor. Porque Deus é bom. Ele tem prazer em nos abençoar. Ele tem prazer em nos ajudar na nossa caminhada. Tudo isso que o salmista, que a gente acabou de ler no versículo 84, é fruto de um coração arrependido, que se rende nas mãos do Senhor. Tudo isso é fruto de busca e de adoração, é fruto de entrega e consagração, irmãos. Às vezes a gente olha assim, poxa, aquela irmã é uma bênção. Aquela irmã, olha, quando eu crescer quero ser igual aquela irmã. Às vezes a gente não pensa assim. Agora, vai ver o que a irmã faz no secreto com Deus. Vai ver o quanto que a irmã tem o seu coração firme na obra do Senhor. Vai ver o quanto aquela irmã busca a Deus. E a gente às vezes vem aqui só dia de domingo para receber do Senhor. Está entendendo, igreja? Precisamos buscar algo novo, precisamos buscar a presença de Deus. Porque se você buscar, Ele vai ter prazer em se revelar para você e para mim. Mas eu sei que, infelizmente, nem todos vão buscar. Mas aqueles que buscarem, esses verão a face do Senhor. Esses verão a glória de Deus. Esses verão essa presença manifesta, operando nas suas vidas. Primeiro tópico é esse, é presença de Deus. Segundo tópico, nós somos peregrinos aqui nessa terra, viajantes aqui nessa terra. Continuando lá no capítulo 84, a partir do versículo 5, diz assim o salmista: como são felizes os que em ti encontram sua força e os que são peregrinos de coração. Ao passarem pelo vale de Baca, fazem dele um lugar de fontes, as chuvas de outono também enchem de cisternas, prosseguem o caminho de força em força, até que cada um se apresente a Deus em Sião. Ouve a minha oração, ó Senhor dos Exércitos, escuta-me, ó Deus de Jacó. O salmista aqui está muito longe fisicamente do templo, e para chegar até a casa de Deus e encontrar a presença, ele precisava viajar, ele precisava peregrinar até Jerusalém, o monte aqui falado como Monte Sião. Inclusive, esse e outros salmos eram cantados por todo o povo de Deus, quando saíam das suas casas e iam até o templo, até Jerusalém, para buscar ao Senhor. Normalmente, o povo de Deus iam em 3 ocasiões, que eram 3 festas, onde o povo de Deus se juntava para adorar. Como, por exemplo, a festa da Páscoa, e em outros relatos que a gente vai ver ao longo da Bíblia. Mas, normalmente, em 3 vezes ao ano, o judeu, ele saía da sua casa e ia até o templo, lá em Jerusalém, para buscar ao Senhor. Hoje, nós não precisamos mais nos deslocar, porque Deus está em nós. Ele habita dentro de nós. Porém, nós somos peregrinos aqui nesta terra. O nosso lugar não é nesse mundo caído, mas é na presença de Deus por toda a eternidade.
estamos peregrinando, viajando, nós estamos percorrendo o caminho até o céu. E durante toda essa jornada, o Senhor não nos deixa só. Ele nos fortalece, assim como diz lá no versículo 5, como são felizes os que em ti encontram sua força e os que são peregrinos de coração. Muitas das vezes esses irmãos aqui caminhavam dias e dias e dias e dias até chegar na casa do Senhor para buscar a presença. Não era uma viagem fácil, era uma viagem muitas das vezes cansativa. Se você acha aqui que hoje está calor, imagine lá, caminhando no deserto, escaldante, carregando um monte de bagulho, um monte de mantimento, os filhos querendo correr, pegar o escorpião no meio do deserto. Imagina, gente, que loucura. Mas eles viajavam. Por quê? Para buscar a presença do Senhor. E nós, de uma certa forma, estamos aqui também viajando. Porque nós temos um destino que é estar com o Senhor na glória, amém? Estamos viajando com esse destino fixo para nós, peregrinando por essa terra. E assim como os israelitas naquele tempo, nós também vamos passar por situações difíceis. Como aqui é descrito o vale de Baca, em algumas versões, né, traz o vale árido, o vale seco. Aqui está falando de um lugar de sequidão, desértico. Só que caminhando com o Senhor, nós vamos passar por esses vales sim, esses momentos de sequidão às vezes. Mas se nós caminharmos com o Senhor, Ele faz brotar a água dessa terra seca. Ele faz chover aonde está árido. E é isso que o salmista traz aqui para nós. No versículo 6, ao passarem pelo vale de Baca, um lugar de sequidão, fazem dele um lugar de fontes. Fonte que brota água. As chuvas do outono vêm e enchem de cisternas. O Senhor muda, o Senhor traz a provisão. O salmista que fala, às vezes a viagem é difícil, caminhar no deserto não é fácil. É uma linguagem figurada dizer que essa peregrinação às vezes é difícil, mas aqueles que caminham com o Senhor, vêm num deserto se transformar em um manancial. E enquanto nós estamos aqui, peregrinando por esta terra até o céu, não estamos isentos de passar pelos lugares de sequidão, pelos lugares de escassez, naqueles lugares onde a situação é difícil. Mas quem continuar caminhando e persistir e se manter fiel, vai experimentar desse manancial do Senhor. Vai experimentar e vai ver essa terra seca se transformar num rio de vida, irmão. E eu não estou falando aqui de recurso material, não. Porque Deus não está preocupado com isso, não. Deus está preocupado com a nossa saúde espiritual. Sequidão aqui está falando da nossa fé. Que muitas das vezes vai ficando cada vez mais seco. Assim como um riacho que no tempo de calor começa a secar, começa a minguar. Até que daqui a pouco não tem mais nada correndo ali. Às vezes a nossa fé está assim, está minguando, está secando, virando um deserto. Mas se a gente não desistir, pedir, Senhor, eu preciso de força, caminhar com o Senhor, eu quero essa presença, você vai ver na sua vida fluir um rio de Deus. Deus, a minha fé está secando, ei, busque essa presença, busque o Senhor, porque você vai ver esse rio fluindo no seu interior. Aquilo que estava secando, vai ser uma coisa linda, um oásis, porque o nosso Deus é esse Deus, que no meio de um deserto Ele abre um rio e faz jorrar, que de uma pedra seca Ele faz brotar água. Esse é o nosso Deus, irmãos. Mas quem vai ver isso? Quem vai ver? Aquele que busca. Aquele que busca. Porque aquele que desiste, que fica no meio do caminho, irmão, esse não vai ver. Esse não vai enxergar, esse não vai ter essas experiências com o Senhor, mas aquele que permanece com a sua fé fortalecida, buscando, esse vai ver a mão do Senhor operando sobre a sua vida, sobre a sua família, irmão. Mas para isso precisamos buscar, não porque vem pela nossa busca, não, pelo nosso esforço, não, o Senhor já deixou disponível, já está disponível. Você só precisa
pedir, se esforçar, falar: Senhor, eu quero, a tua palavra diz que do meu interior vai fluir um rio de vida e hoje está tão seco, então Deus, eu quero ver essa palavra se cumprir na minha vida. E se você buscar, irmão, eu não tenho dúvida, Ele vai responder com muita água sobre o seu coração, porque a palavra do Senhor é fiel, irmãos. Vamos passar por vales, às vezes as circunstâncias, elas não podem, vão acontecer, mas elas não podem nos paralisar. As circunstâncias vêm não para nos parar, mas são oportunidades de experimentarmos o agir de Deus na nossa caminhada, até Sião, até a Jerusalém celestial, até aquele lugar no grande dia, onde vamos nos apresentar para o Senhor. Deus, estou passando aqui por essa situação, mas eu creio que é para eu ver a tua glória operar na minha vida, para que eu seja uma testemunha daquilo que só o Senhor pode fazer. Porque às vezes a situação fica entroncada, fica embaçada, fica de um jeito que aparentemente não tem jeito. Mas tem um que dá jeito em todas as coisas. Tem um que vem e se faz presente. Tem um, aquele que vem e transforma. Esse é o Deus que nós servimos. Mas só vão ver, só vão ter os seus olhos abertos para ver o milagre sendo operado aqueles que buscarem. Irmãos, tem milagres que o Senhor vai fazer, independente da gente buscar ou não. Mas tem milagres que o Senhor vai fazer somente se a gente buscar. O próprio Jesus diz que em certos locais não pude fazer milagres aqui por causa da incredulidade. Mas onde tem fé, há milagre do Senhor. Onde tem fé, Deus está operando. Onde tem um coração quebrantado, contrito, o Senhor não resiste. Ele vai e atua. E a presença se faz visível. Mas precisamos buscar, irmãos. Fala para o teu irmão aí, precisamos buscar. Vai para o outro lado agora e fala: nós também precisamos buscar. O nosso Deus ouve a oração e súplica dos seus peregrinos. Então precisamos buscar a força do Senhor. Que nessa noite você saia daqui fortalecido, revestido e cheio do poder de Deus para continuar a sua caminhada até a Jerusalém celestial, irmãos. Vão ter coisas que vão tentar te fazer parar, vão ter coisas que vão tentar te fazer desistir, te desanimar. Mas hoje é dia de falar: isso aqui não vai me paralisar. Essa minha incredulidade não vai me paralisar. Eu não consigo orar mais, mas isso não vai me paralisar. Senhor, fortalece. Eu quero ver a tua presença agindo sobre a minha vida. Deus, eu não sei que palavras nem usar, porque eu não tenho nem cara de chegar para a tua presença e de falar: oi, Jesus. Porque às vezes a gente se sente assim, irmão. Às vezes a gente se envolve com o pecado de uma tal maneira que a gente não tem nem coragem de abrir a boca e falar: Senhor, me perdoa. Às vezes a gente não consegue nem falar isso para alguma pessoa que está perto da gente. A gente não consegue nem confessar, de tanta é a culpa que consome a nossa mente. A gente não consegue falar nem: pô, fulano, aquele dia eu falei mal de você pelas costas. De virar às vezes para o nosso familiar, do nosso cônjuge e falar: cara, eu errei com você, eu menti para você, eu falhei com você. Eu não sei para você, mas para mim isso é muito difícil, de você chegar e reconhecer o erro diante de alguém, de pedir perdão e de ter conserto. E às vezes a gente chega perto do Senhor e fala: Senhor, a gente pensa, né? Eu não sei nem o que falar. Eu me afastei de um tal jeito que eu não tenho nem coragem de ajoelhar o meu joelho na minha cama e falar: Senhor, me perdoa. Eu quero voltar para Ti. Eu quero sentir a Tua presença de novo. Eu quero voltar às primeiras obras, ao primeiro amor. Às vezes a gente não tem nem coragem de abrir a boca para fazer essa oração. Mas essa sequidão não pode nos paralisar. Essa sequidão não pode. A culpa não pode nos paralisar. Os nossos pecados não podem nos paralisar. Sabe por quê? Porque Cristo passou por cima disso tudo para alcançar as nossas vidas. E nós não podemos invalidar esse sacrifício sobre nós.
Oh Deus, eu falhei, eu errei, eu pequei, Senhor. Eu não sei nem como eu estou aqui, mas eu peço que o Senhor me perdoe nesta noite. Eu peço que o Senhor venha sobre mim nesta noite. Eu peço que o Senhor transforme o meu coração nesta noite. E que nessa sequidão venha fluir um rio de vida. Venha fluir um rio de vida. Venha fluir o rio do Teu Espírito na minha vida, em nome de Jesus. Aleluias. As circunstâncias não vêm nos paralisar, mas são oportunidades de experimentarmos a presença manifesta do Senhor nas nossas vidas. Terceiro tópico. Precisamos também desfrutar da alegria de servir a Deus. O salmista que vai fechar esse capítulo lá no versículo 9. Abre comigo aí. Versículo 9, o salmista vai dizer assim: olha, ó Deus, que és o nosso escudo, trata com bondade o teu ungido. Melhor é um dia nos teus átrios do que 1000 noutro lugar. Prefiro ficar à porta da casa do meu Deus, a habitar na tenda dos ímpios. O Senhor, Deus, é sol, é escudo. O Senhor concede favor e honra, não recusa nenhum bem aos que vivem com integridade. Ó Senhor dos exércitos, como é feliz aquele que em ti confia, irmãos. Porque às vezes as situações difíceis botam a gente para baixo mesmo. Bota a gente meio caidinho mesmo. Mas independente do que a gente está vivendo, existe um Deus que fortalece a alegria da salvação dentro de nós. E essa é uma alegria que supera, que é mais forte do que qualquer circunstância aqui deste mundo. É uma alegria que a gente às vezes não consegue explicar. As pessoas não conseguem entender. Porque é algo que é divino, que vem do Senhor sobre nós. Porque é maravilhoso servir ao Senhor. É maravilhoso estar na presença de Deus. O salmista que fala, vale mais um dia na sua casa do que 1000 em outro lugar. Vale mais um dia no centro da presença, da vontade de Deus, do que 1000 em qualquer outro lugar. Em outras palavras, Deus, vale mais eu estar na tua vontade. Na tua vontade. E ser motivo de chacota lá no meu trabalho, do que eu ceder e ficar na roda dos escarnecedores. Deus, mais vale um dia eu buscar me consagrar em Ti, do que ficar gastando tempo com as coisas deste mundo. Deus, vale mais um dia eu buscar conserto, do que viver do mesmo jeito no pecado. Deus, vale mais estar na Tua presença, seja ela qual for, do que estar em qualquer outro lugar. Vale mais do que 1000, do que 2000, do que 1 milhão, porque não tem preço, irmão, não tem nada melhor do que estar no centro da vontade de Deus. Nada, é maravilhoso, quando a gente encontra com alguém que em algum momento da vida foi passear lá fora, se desviou e depois voltou. Porque quando a gente começa a conversar com essa pessoa, normalmente, quem se desvia é porque a voz do mundo falou mais alto do que a voz de Deus no céu. E ela vai, atraída pelos desejos, pelas ilusões. Poxa, eu nunca vivi isso. Eu já ouvi relatos, testemunhos. Eu cresci na igreja. Eu não sei o que é encher a minha cara e ficar inconsciente lá fora. Quer dar PT, como o jovem fala, dar uma perda total. Eu não sei o que é isso. Eu não sei o que é sair numa noite e me prostituir e me deitar com várias pessoas, com vários homens, com várias mulheres. Eu quero experimentar isso, e a pessoa vai, achando que isso é bom. Esse negócio de família do nanão, eu vou largar tudo. Quero viver vida de solteiro, não estou nem aí, vou descuidar da minha família. Achando que isso é bom.
E aí, pela misericórdia do Senhor, é alcançada, ela se arrepende, ela volta. Aí vai conversar com ela. Por que que eu fiz isso? Por que que eu gastei meu tempo lá fora, quando eu tinha o melhor dentro da casa do Senhor? Por que que eu fui me envolver com desejos, com sentimentos que me arrastaram para o abismo e só me deixam hoje cicatrizes, marcas? Hoje eu tenho que lidar com uma família destruída porque eu não cuidei daquela que o Senhor me deu. Hoje eu tenho dificuldade de me manter num relacionamento porque eu busquei 1 milhão de boca lá fora, ao invés de me separar para o Senhor e ver a vontade que Ele tem para a minha vida. Eu fiz a minha vontade e só quebrei a cara. E hoje eu voltei. E o Senhor está me curando de cada uma delas. E o Senhor está me restaurando de cada uma delas. Mas vai carregar cicatrizes para o resto da vida. Por quê? Porque abandonou o melhor lugar que ela poderia estar, que é o centro da vontade do Senhor. Às vezes, nós abandonamos as nossas obras, como a gente cantou aqui, e é preciso retornar. Irmão, você não precisa viver uma vida de devassidão, mas às vezes você está trocando a presença de Deus, as bênçãos de Deus, por migalhas. Como a história de Esaú e Jacó, que trocou a bênção de Deus por um prato de comida. Como um filho pródigo que troca a casa do seu pai e vai para onde? Com porcos. Às vezes a gente está trocando isso. Alan, mas eu estou todo domingo aqui na igreja, glória a Deus e aleluia, não perco um plantão, Mas e como está o seu coração? E como está aqui dentro? Porque, irmão, frequência à igreja não é sinônimo de salvação, não. Não é porque eu venho aqui todo domingo, todo sábado, todo plantão, toda quarta-feira. Isso não leva ninguém para o céu, não. O que leva para o céu é um coração igual ao do salmista. Senhor, mais vale um dia na tua presença do que 1000 em qualquer outro lugar. É esse arrependimento, é esse entendimento, é isso que nos leva para perto do Senhor, irmão. É isso. E não é uma vida sofrida, muito pelo contrário. É uma vida de alegria. Servir a Deus é uma alegria, porque você vai conseguir enfrentar coisas na sua vida com a alegria do Senhor. Você vai conseguir vencer gigantes com a alegria do Senhor. Não que, claro, em alguns momentos você vai sim ter tristeza, é claro, faz parte da vida. Mas isso é só uma fase, vai passar, porque a alegria do Senhor, a certeza da salvação sobre a sua vida, a certeza que lá em cima há um Deus e que dentro de você há o Espírito Santo, essa certeza não sai do seu coração. E você vai sim, pode estar com a alma batida, mas como Davi você vai falar, minha alma, porque está abatida? Louve ao Senhor, eu não vou ficar nessa situação não, eu não vou deixar as circunstâncias ditarem como eu vou viver, não, eu vou viver pela palavra de Deus. Eu vou me guiar por aquilo que Deus tem para mim, porque vale mais um dia na presença do Senhor do que 1000 em outro lugar. O nosso Deus, Ele ouve as nossas orações, Ele ouve as nossas súplicas. E não há melhor caminho do que estar na sua presença. Não há nada que se compare, não há nada que se pareça, não há nada que chegue perto do que estar no centro da vontade do Senhor. Você pode experimentar tudo que o mundo vai te oferecer, mas nada e nem ninguém vai te proporcionar aquilo que só Deus pode fazer. Ele é o nosso protetor, como um escudo, é bondade, misericórdia. Ele é como o sol, irmão. Se você tirar o sol, não tem sobrevivência da raça humana. Ele é como o sol que brilha sobre nós, nos mostrando, mais um dia que o Senhor me deu. Mais um dia que o Senhor me deu. E eu oro para que, se você ainda não descobriu, possa descobrir
que vale mais um dia na presença do Senhor do que 1000 em qualquer outro lugar. Vale mais um dia fazendo a vontade de Deus do que fazendo a nossa vontade. Vale mais um dia vivendo o que Deus tem para mim do que viver aquilo que eu quero viver. Vale mais um dia sonhando, vivendo o que Deus tem para mim do que eu querer andar pelas minhas próprias pernas. Vale mais, muito mais, muito mais. E precisamos buscar isso. Porque quando você encontrar isso, irmãos, não tenha dúvida. A alegria do Senhor, da salvação que só o Senhor pode proporcionar, ela vai encher a sua vida, ela vai encher o seu coração, irmãos. E ainda que doa, você vai estar feliz. E ainda que a doença abata o seu corpo e você não consiga nem mexer uma perna, você vai estar feliz, porque sabe que está chegando o dia do seu encontro com o Senhor. Eu tive o grande privilégio de testemunhar a minha avó no final da sua vida. Já estava bem debilitada, o câncer já em estágio bem avançado, sofrendo com dores. Mas eu via ela pegando a Bíbliazinha dela, ela era da Assembleia, lá na parte final da Bíblia que os irmãos assembleanos usam, tem todo o inário, né? A harpa cristã, e ela lá escolhendo qual louvor ela ia cantar. E ela me dizia, eu vou ver o meu Jesus. Eu vou ver o meu Jesus. Eu vou ver o meu Jesus. Porque ela entendeu que vale mais um dia na presença de Deus do que qualquer outra coisa, qualquer outro lugar. Ela entendeu. E nós precisamos entender também. Porque vida com Deus não é vida de qualquer jeito. É uma vida onde a gente larga tudo para viver aquilo que Deus tem para nós. Não é a vida do meu jeito, mas é eu largar o que eu acho que eu sei e falar, Senhor, faça a tua vontade na minha vida. Faça o teu querer na minha vida. Faça o teu agir na minha vida. É abrir mão. Jesus falou, quem quiser ganhar a sua vida, perdê-la-á. Como alguns cultos atrás, foi pregado aqui, sobre a parábola do tesouro, do terreno no tesouro, onde quando aquele homem entende que há um tesouro, ele vende tudo que tem para comprar, porque ele sabe o tesouro que tem lá. E eu creio que hoje pessoas estão entendendo que o Senhor é o nosso tesouro, que o Senhor é o que de mais precioso nós podemos ter nessa vida. Mas você precisa renunciar às coisas deste mundo. Quando aquele homem vai e vende tudo que tem, ele abre mão de toda a vida aqui, de tudo que ele tem, de tudo que ele possui, de tudo que ele entende, porque o mais importante do que tudo é ter o tesouro. E eu creio que o Senhor está mostrando a pessoas aqui esse tesouro hoje, nessa noite. Mas, irmão, isso implica em arrependimento, em renúncia, em vender tudo o que tem. Como na parábola significa abrir mão. Qual o pecado que você precisa deixar nesta noite? Do que a gente precisa se arrepender nesta noite? De qual ambiente que eu preciso abrir mão nesta noite? De qual amizade que eu preciso deixar de lado esta noite? De qual sentimento que eu preciso orar e falar, Senhor, tira isso de mim, porque isso não vem de Ti. Envolve renúncia, abrir mão, deixar para trás. E só aqueles que fizerem isso vão alcançar aquilo que Deus tem. Vão compreender que não há nada melhor do que estar na presença do Senhor. Eu queria convidar você a ficar de pé. Para a gente louvar ao Senhor, para a gente orar ao Senhor, para a gente colocar diante dEle aquilo que tem nos atrapalhado, irmãos, aquilo que tem impedido você, aquilo que tem tirado o seu foco, tirado a sua atenção, aquilo que tem feito você vacilar.
Vamos colocar diante dele nesta noite, porque não há nada melhor do que a presença de Deus. E tudo começa com arrependimento. Tudo começa com arrependimento. Tudo começa com arrependimento. De olhar, de ver, desse jeito não dá para viver. E esse louvor diz que no mundo eu busquei, mas não preencheu-me. Canções tão vazias, tesouros que um dia se consumarão, se acabarão. Então você veio e me trouxe para perto. E todo o meu desejo, ele é satisfeito no amor que Cristo nos oferece. Irmão, enquanto nós estivemos cantando essa canção aqui, comece a colocar diante dele, comece a colocar diante do Senhor as ilusões que têm feito você estar cego para a realidade. É colocar diante do Senhor, que o Espírito Santo te encha de coragem para você colocar diante dele: Deus, eu preciso abandonar esse pecado na minha vida. Eu não aceito isso na minha vida. Coloque diante dele. Enquanto nós vamos cantando, você vai orando aí no seu lugar. Você tem a liberdade para ficar em pé, para sentar, para se ajoelhar, irmãos, mas é hora de falar com Deus. É hora de cantar a Deus. É hora de suplicar a Deus. Oh Senhor, não há nada melhor que a Tua presença. Não há nada melhor que a Tua presença. Eu quero mais de Ti nesta noite. Eu quero mais de Ti nesta noite. Eu quero sentir a Tua presença. Eu quero ser batizado pela Tua presença. Oh Deus, vem animar, vem reanimar o meu coração. Aleluias.